Estamos de volta com o Argumento e agora vamos falar sobre urologia. Está aqui conosco um expert no assunto, o médico Aloísio da Fonseca. Doutor Aloísio, é um prazer tê-lo novamente aqui. É um assunto sempre palpitante, que interessa a muita gente. Embora, na ideia geral, urologia é coisa para idoso? Boa noite, Mauro. Eu que agradeço o convite. Na verdade, não, né? Eu acho que tem que ter a mesma ideia das mulheres que começam a frequentar suas ginecologistas logo cedo, precocemente na vida. O homem também ele precisa desse apoio do urologista, né, para começar a ver, a olhar para as doenças que acometem o sexo masculino desde cedo uma orientação, na vida. seria um... Exatamente, uma orientação mais adequada. Existem, por exemplo, adolescentes do sexo masculino que eles sentem a vontade de falar os seus problemas de início de vida sexual com o seu urologista muito mais do que com os pais. Então, isso seria muito adequado o jovem começar desde cedo a ter contato com o seu urologista. O senhor acredita que muitos dos problemas passam por desinformação? Com certeza. A grande maioria deles passa por desinformação, tá? E às vezes são orientações muito simples que eles precisam para poder levar uma vida mais saudável. Eu li alguma coisa que o Norte é campeão nacional de câncer de pênis. Exato. Aí passa por questões culturais de higiene, com certeza. É isso mesmo? É isso mesmo, Mauro. O câncer de pênis, infelizmente, nós somos um dos campeões brasileiros, Pará, o Maranhão. É uma doença que acomete um nível socioeconômico mais baixo, mas veja, é uma doença que previne muito fácil, com água e sabão, higiene. A simples orientação do homem, do garoto, do menino, expor a glande, retrair o seu prepúcio, fazer uma higiene íntima mais adequada, já livraria muitos homens do câncer de pênis. Então, veja bem, é um ensinamento muito simples, água e sabão, ensinar ao higiene íntimo já evitaria muitos e muitos casos. Isso seria motivo, inclusive, para uma campanha de esclarecimento. Já tivemos, a Sociedade Brasileira de Urologia já teve esse tipo de campanha, inclusive, eu não sei se você recorda, era o Zico, jogador de futebol, com sabão na mão, com sabonete, falando da campanha. Mas não teve grande motivação, porque eu acho que falta um pouco mais de informação, entendeu? Na grande mídia, nos grandes... meios de comunicação. Tá? No consultório de urologia, qual é a maior demanda? Cálculo renal ou câncer de próstata? Nós temos hoje uma concentração muito grande do homem se preocupar com a sua saúde. Então, o homem tem se preocupado cada vez mais com a sua saúde. Ele tem procurado o urologista precocemente, como você já comentou no início. Antigamente, os homens eram arrastados por urologistas, ou seja, pela esposa, seja pelos filhos, né? Mas hoje não, ele já procura espontaneamente, já tem uma procura espontânea para ele saber... Periódica, o ideal seria de ser enfermeiro. Para ele procurar a saúde do homem, eu acho que uma consulta a cada ano, anual, no mínimo, seria bem adequado, né? Alguns pacientes, um período de 6 meses, outros de 1 ano, dependendo da queixa de cada um desses pacientes. Mas é inevitável que se procure anualmente o seu urologista para saber. Então nós estamos falando aí, o câncer de próstata me parece que é a maior demanda, né? O câncer de próstata hoje é o segundo câncer que acomete o sexo masculino. Perde só para o câncer de pele, não melanoma. Até câncer de pulmão ele já está suplantando. E o câncer de próstata só tem uma maneira de a gente fazer o diagnóstico. É fazendo o seu controle periódico com exames urológicos indicados, tá? Que seja o PSA, que é o antígeno específico prostático, com uma enzima que é produzida no esperma e que foi descoberta em 1980, e que os homens que têm o PSA acima de 2,5, 25% têm a probabilidade de ter câncer de próstata. É uma doença que começa a aumentar a partir dos 65 anos de idade. Mas veja, se o homem procura... É verdade que, com o desenrolar da idade, todos terão? A maioria, sim, né? A gente sabe que se o homem vivesse até 100 anos, 110 anos, todos nós teremos algum foco de câncer de próstata, de câncer na próstata. Só que alguns tumores desenvolvem, se tornam clinicamente evidentes, outros ficam latentes, ficam adormecidos até o fim da vida do paciente. Mas, na verdade, a gente não tem nenhum instrumento que possa indicar que esse câncer vai ficar adormecido ou vai levar à morte do paciente. Então, a gente não pode confiar muito nisso. O senhor falou do PSA, o toque retal já caiu de moda? O toque retal continua importante, ele, junto com o PSA, eles se completam. Se a gente fizer só o toque, vamos perder muitos tumores. Se nós fizermos só PSA, nós vamos perder alguns tumores. Se eu unir os dois,
juntar os dois atinge métodos, quase 100%. A gente aumenta muito a nossa probabilidade de diagnóstico. E hoje nós temos inovações muito mais significativas, né? Por exemplo, hoje a imagem da próstata ela evoluiu muito. Nós temos, por exemplo, recentemente, depois do PSA, começou-se a... Antigamente, nós tratávamos o câncer de próstata com radioterapia e com cirurgia. Cirurgia em que... Cirurgia aberta. Cirurgia aberta, em que... Uma série de consequências. Exatamente. Implicava numa incisão grande, que ia da cicatriz umbilical até o osso do púbis, uma incisão grande que você retirava, que se retira toda a próstata. Até anos 80, era a única forma de tratar. A partir daí, começaram a surgir outros métodos. Por exemplo, a cirurgia videolaparoscópica. A cirurgia videolaparoscópica é aquela cirurgia dos furinhos na barriga, em que você, próprio cirurgião... Você trouxe, inclusive, filmes sobre isso, né? O próprio cirurgião, ele comanda as pinças, né? É uma cirurgia que começou com uma curva de aprendizado muito longa, dificuldade técnica muito grande, e só agora, 2008 em diante, veio a plataforma do robô, que é a robótica, né? A robótica é uma evolução da cirurgia laparoscópica, em que ela permite uma visão tridimensional, pinças articuladas e que facilita muito tecnicamente. E com precisão. Com muita precisão. Então, veja... Porque é uma área muito nervosa e que tinha consequências no nível de ereção, né? Quando a gente se propõe a tratar o câncer de próstata, nós pensamos um tripé de objetivos. Trifecta, que se chama. Nós temos que curar o câncer, nós temos que manter a potência sexual desse paciente e temos que manter a continência urinária para ele não ficar perdendo urina. São os 3 pontos que a gente procura sempre vencer e suplantar tratando o câncer de próstata. Se você fizer a cirurgia aberta, você cura o câncer de próstata da mesma forma que a cirurgia por robô. O robô tem uma grande vantagem: internação menor, recuperação menos dolorosa, o paciente fica 2 dias internado, um dia de sonda, que ele fica usando uma sonda na bexiga, 6 dias só, 2 dias de internação, menos dor, menos complicações durante a cirurgia ou perto da cirurgia, com menos mortes decorrentes da cirurgia. O indivíduo volta a ter continência mais precoce e ele preserva mais a potência. Então, você vê que já existe uma evolução em termos de resultados, né? De resultados palpáveis em relação ao robô. Sintomas que podem determinar a necessidade de ir urgente ao médico por questões de próstata. O câncer de próstata, ele não dá aviso. Ele só dá aviso quando ele está muito avançado, quando o paciente já tem doença fora da próstata, nos ossos, dor óssea e etc. Dificuldade para urinar, retenção urinária, jato fraco, muita força para urinar. Levanta à noite várias vezes? Várias vezes. Seriam esses sintomas que já devem levar o homem a procurar um atendimento com o urologista, tá? Porque realmente já a próstata, ou você está com a próstata aumentada, que está dificultando o seu esvaziamento da sua bexiga, ou você já pode ter um câncer. Agora, doutor Aloysio, a cirurgia aberta, como o senhor falou, é coisa do passado, não existe mais Veja bem, prática. Na Europa, nos Estados Unidos, a grande maioria das cirurgias de próstata hoje são feitas com robô. Só que no Brasil, são poucos os centros que têm a plataforma robótica, porque é muito caro. O custo é muito elevado. Então, você vê, Albert Einstein, Sírio-Libanês de São Paulo, vários outros hospitais no Brasil, né? Mas são muito poucos robôs em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. O que está acontecendo? Esse custo, com o tempo, vai diminuir. Nós já temos outras plataformas sendo lançadas, além do Da Vinci, que é o robô que hoje está em voga, temos outros robôs que vão ser lançados no futuro próximo. Isso vai reduzir o custo e certamente vai dar condições até de hospitais públicos incorporarem esse tipo de tecnologia ao seu armamentário. E aí abandonam a cirurgia aberta? Com certeza ela vai ficar... Que pelas consequências não é a mais apropriada. Ela vai ficar fadada a fazer parte do passado, não tem a menor dúvida. Dada a evolução que nós estamos vendo e o tempo de evolução que a robótica entrou e como ela entrou e como ela está dominando os grandes centros mundiais em relação à urologia. Câncer de pênis, câncer de próstata e disfunção erétil. Qual é o percentual de procura? Os homens hoje, como eu te falei, eles se preocupam muito com isso, eles têm procurado precocemente qualquer sintoma em relação à função sexual, qualquer sintoma em relação a pênis, a lesões, eles já estão indo com uma busca ativa e voluntária, né, ao urologista. Isso já tem muito mais, a gente se vê muito mais hoje do que antigamente, né? E a incidência do dia a dia é muito alta. Então, o homem ele vai hoje no urologista para saber se ele está tudo bem com ele, se ele está com a parte sexual normal, se ele está
está tudo bem a parte do genital, se ele não tem câncer de próstata, se está tudo bem com os órgãos do trato urinário dele. Então, hoje ele se preocupa muito, né? Então, um homem, por exemplo, que você vê que tem colesterol alto, que é diabético, que não cuida da saúde, não pratica atividade física, ele vai ter algum problema sexual, algum problema ao longo do tempo. E o urologista tem essa responsabilidade de detectar esses problemas primeiramente e encaminhar esses pacientes para o seu cardiologista, para o seu clínico. Enfim. E, doutor Luiz, reposição hormonal? Bom, continua um tabu. Por quê? O tempo passa e o tabu não vai embora. A terapia de reposição hormonal, ela tem muito questionamento, porque muitos anos atrás, ficou descoberto que hormônio estava ligado ao câncer de próstata. Que se você desse hormônio, era o combustível para estimular um câncer de próstata. Hoje, a gente já vê um pouco diferente isso. Hoje, nós sabemos que tem a teoria dos receptores hormonais. Todos aqueles receptores de hormônios estiverem preenchidos, não adianta você dar mais hormônio que não vai causar nenhum problema. E melhora a qualidade de vida do paciente, melhora a atividade sexual, melhora a atividade física, melhora o humor, né? Uma série de melhoras que esse paciente experimenta com a utilização de hormônios quando ele tem indicação de reposição de hormônio. Eu não sou a favor da reposição sistemática de hormônio em todos os homens, mas quando ele tem baixa do hormônio e tem sintomas relacionados a isso, sim, eu acho que é bastante plausível você repor e oferecer para esse paciente uma reposição hormonal adequada. Novos equipamentos de diagnósticos chegaram, nova tecnologia chegou, o PET scan, ressonância. Qual a importância disso? O senhor trouxe, inclusive, umas imagens. Tem umas imagens depois que a gente vai passar. E veja bem, antigamente, o PSA, que foi aquele boom nos anos 80, que permitiu que eu fizesse diagnóstico do câncer de próstata precocemente, antes do tumor sair da próstata, eu já fazia o diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico? Fazendo biópsias da próstata, amostragens de tecido que antes eram feitas de forma randômica, ou seja, você tirava 6 fragmentos de um lado, 6 do outro da próstata. Hoje, nós temos a ressonância magnética multiparamétrica. Ela é um exame de imagem muito sensível para você detectar qualquer alteração na próstata e diferenciar inflamação, infecção de tumor maligno. Tá? Então, ela já ajuda na biópsia, você direcionar aquela biópsia. Hoje já utiliza a biópsia guiada por ultrassom com imagens conjugadas com ultrassom e com ressonância. Enquanto você consegue localizar o tumor e fazer a sua biópsia. Eu vou pedir para a produção colocar essas imagens. Mais específicas e com isso, o que acontece? Você diminui o número de biópsias desnecessárias. Por quê? Biópsia não é destituída de todo de complicações. Hoje nós temos uma era da resistência. Você tira um pedaço do órgão. Então, existem uma ferida. Existem complicações na biópsia da próstata, e, inclusive infecção. 4% dos pacientes podem desenvolver sepsemia, que é por via transretal, e você pode levar bactéria para a circulação e o paciente tem infecções graves, até com necessidade de UTI. Então, a gente tem que olhar para isso. E a ressonância hoje já melhora muito esse cenário, porque ela consegue dividir os pacientes por grupo de risco, ou seja, eu tenho de 1 a 5 uma classificação, 1 e 2 dificilmente vai ter o câncer, o 3 é uma área intermediária e o 4 e 5 tem que biopsiar. Então, esses são os pacientes com maior risco de ter a doença, o câncer, e o PET scan, precisam ser. Ele faz um escaneamento geral do corpo? Exatamente. O PET scan é um exame já muito mais específico, que ele se baseia no metabolismo da glicose. Você sabe que a célula de câncer tem um metabolismo muito rápido, então ela utiliza muito a glicose. E também certas proteínas existentes na membrana das células com câncer. O PSMA, que é o antígeno de membrana específico prostático, que é produzido em grande quantidade por células do câncer de próstata. Se você marcar um antígeno do PSMA com uma substância radioativa em baixa dose, ela vai se ligar especificamente onde tiver célula de câncer. Veja onde nós chegamos. Então, o exame, eu trouxe uma imagem também, é como se acendesse uma luzinha. Antes que os outros exames tradicionais, como ressonância, cintilografia, apareçam com alguma alteração visível, esse já aparece muito mais precocemente. Com isso, você pode ter uma terapia guiada. Você pode fazer uma cirurgia guiada àquela área, você pode fazer uma radioterapia destinada àquela área, ou seja, você consegue fazer um tratamento muito mais específico, muito mais eficiente nos casos de recorrência do tumor, até numa avaliação inicial primária do tumor, para saber se ele é um tumor já metastático ou é localizado, para você poder planejar o melhor tratamento desse paciente. Doutor Luiz, o cálculo renal, expelir pedra
pedra no rim é um negócio ainda bem dolorido, bem difícil, né? A gente ouve falar aí que todo mundo tem um pavor disso. É verdade. A dor não mudou. É a mesma, de anos e anos atrás. Mas não assim, tem nada para suavizar, para detectar com antecedência? Isso. A detecção, hoje os exames de imagem evoluíram muito, mas o que mais evoluiu é a forma de tratamento. Antigamente, por exemplo, se você tem cálculos até 5 milímetros, você tem 70% de chance de expelir esses cálculos voluntariamente ou espontaneamente. Só vai sentir depois? Só depois, tá? E a grande quando maioria, dá aquelas dores abdominais a grande incríveis. maioria dos pacientes, a gente faz o diagnóstico no momento da crise, da cólica renal aguda, né? Aí que você vai estudar por imagem para saber que cálculo é. Então, antigamente, aqueles métodos mais antigos, de incisões grandes, outros métodos mais invasivos, foram sendo substituídos aos poucos. Hoje nós chegamos também num patamar de evolução tecnológica muito, muito boa em cálculos renais. Hoje você consegue entrar com um aparelho por via retrógrada e chegar com esse aparelho dentro do rim, e lá dentro do rim você vai destruir o cálculo com laser. Quer dizer, a recuperação do paciente é quase que imediata e o grau de invasibilidade e de morbidade que você provoca é muito pequeno. Então, esse vídeo mostra tal é a eficiência de você destruir a pedra com laser e sem corte nenhum. Você aproveita os orifícios naturais, entra pela uretra, por via retrógrada, chega até o rim e destrói o cálculo de uma maneira muito eficaz. Que bom que a tecnologia está chegando na urologia. A urologia em especial tem aproveitado bastante esse avanço tecnológico dos últimos anos. Eu fico feliz também por isso. E imagine o que nós vamos ter nos próximos anos. É verdade. Doutor Luiz, muito obrigado por mais essa consulta pública. É sempre assunto interessante, que pouco divulgado, né? E vamos torcer para que essas informações cheguem aos nossos conterrâneos, para que a gente diminua esse índice de câncer de pênis. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer a população sobre essas doenças e sobre esses avanços que nós estamos tendo nos últimos anos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.